Flamengo e Cruzeiro, no aguardado jogo no Maracanã, não saíram do zero. Disputa continua quente e põe o Palmeiras nesse trio aí, porque o Palmeiras acho que gostou do resultado. Quem traz as informações é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Nesta quinta-feira à noite aqui no Maracanã, para mais de 70 mil pessoas, Flamengo e Cruzeiro não saíram do zero no placar. Um empate sem gols e quem agradece é o Palmeiras, que encurta a distância para o líder Flamengo. Palmeiras com 52, Flamengo agora com 55. Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Já o Cruzeiro é o terceiro colocado, 51 pontos, 4 a menos do que o Flamengo, mas tem um jogo a mais em relação ao Flamengo e 2 jogos a mais em relação ao Palmeiras, essa confusão da tabela do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo que foi bastante picotado, enfim, muitas faltas marcadas pelo árbitro Ramon Abel Abate, que acabou vaiado bastante aqui no Maracanã, muito criticado pelos torcedores, pelos jogadores. O Flamengo tentou impor um maior volume de jogo diante do Cruzeiro, que tentava o contra-ataque. Aí, no primeiro tempo, algumas chances rubro-negras ali, rondando mais a área e não assustando efetivamente o Cássio. Na segunda etapa, sim, o Flamengo teve boas oportunidades. Samuel Lino de cabeça obrigou o Cássio a fazer uma grande defesa. O Plata também obrigou o Cássio a trabalhar bastante. E, por outro lado, Matheus Pereira e Caio Jorge exigiram do Rossi. Finalzinho da partida, o William foi expulso, fez uma falta em Bruno Henrique, segundo amarelo. Então, diante disso, o Flamengo tentou pressionar com um a mais nos últimos minutos. Felipe Luiz colocou o Pedro em campo, que estava no banco de reservas, mas não houve efeito. Então a torcida saiu um tanto quanto frustrada aqui do Maracanã. Agora vamos acompanhar os personagens aqui do Maracanã depois dessa partida. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. É claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. Mas optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado. Eu acho que foi um jogo muito igual. Um jogo em que as duas equipas quiseram propor o jogo e as duas equipas tinham como objetivo jogar bem e também conquistar os pontos em disputa. Não é por acaso que existe 2 chances de gol para cada lado, os remates até muito parecidos, o número de remates muito parecidos. Foi como eu já disse, um jogo muito igual. Entre duas boas equipas, acho que o Cruzeiro, e é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho. Quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol, e foi isso que fizemos. Então é isso, o Flamengo segue líder da competição. No fim de semana vai até Salvador, onde encara o Bahia na Fonte Nova. Já o Cruzeiro, também no domingo, encara o Sport, mas no Mineirão recebe os pernambucanos em casa. Muito bem, obrigado, Pedrão. Vamos lá então aos números do jogo. 61% de posse de bola para o Flamengo, 39% de posse para o Cruzeiro. Finalizações, vantagem rubro-negra também, 15 contra 11. Mas veja só, no alvo a situação se inverte. O Cruzeiro, dos 11 chutes, acertou 5 no alvo. E o Flamengo só 2. Gols esperados, um empate técnico, 0,90 contra 0,87. Aquela chance real de gol, né? Grandes chances, 3-2 para o Cruzeiro, vantagem celeste também.
o Flamengo teve mais ações na área rival, quase 3 vezes mais, 30-11. Deixa eu dar boa noite pro meu companheiro Elton Serra aqui no Sport Center. A grande surpresa foi, talvez o Pedro no banco de reserva, só entrou aos 35 do segundo tempo. Cruzeiro com meio de campo bem forte, final 0-0. Tom de decepção pro Flamengo, você acha, Elton? Boa noite. Fala, Edu, boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Eu acho que não foi decepção, acabou sendo um jogo bem igual, né? Porque a gente parte do princípio que às vezes a superioridade de um time é por conta da quantidade de finalizações, da posse de bola que é muito superior à do adversário. Mas nesse caso de Flamengo e Cruzeiro, é um jogo onde o Cruzeiro normalmente tem menos a bola, é um time um pouco mais reativo, de uma solidez defensiva maior, e um Flamengo que é de muito volume de jogo, de muita posse de bola, e isso aconteceu, a gente viu nos números, mas a gente viu também a quantidade de finalizações para as duas equipes, né? Então foi um jogo igual dentro das propostas de Flamengo e Cruzeiro. O Felipe Luiz até explicou, né, sobre a escalação de deixar um atacante mais móvel, ele fez isso no Mundial, né, colocando o Plata ali como falso 9, tendo o Samuel Lino e o Carrascal como armadores e o Arrascaeta sendo esse cara central, né, para abastecer ali os três da frente, para tentar fugir justamente dessa solidez defensiva do Cruzeiro, ou seja, a proposta estava colocada à mesa, né, e o Cruzeiro na prática conseguiu cumprir, defensivamente foi bem, né, teve o William expulso, mas foi um time que conseguiu se defender bem, mas foi uma equipe que talvez carecia um pouco mais de consistência ofensiva. Foi uma formação com uma espécie de 3 volantes, né? O Matheus Henrique até jogando um pouquinho mais solto, mas você tendo o Christian por um lado e não tendo o Wanderson do outro, é um time que teve uma consistência no meio campo, né, de um pouco mais de marcação, mas perdeu um pouco de velocidade, de criatividade. Mesmo assim, criou boas oportunidades. Eu acho, Edu, que acabou sendo um jogo do tamanho do que as equipes têm feito no Campeonato Brasileiro. O Cássio salvou na cabeçada do Samuel Lino, o Cruzeiro teve algumas chances também, né, para incomodar o goleiro Rossi, e dentro das propostas dos dois times, acabou sendo um jogo justo. É claro que fica a pontinha de decepção por conta de um 0-0, mas não foi aquele 0-0 chato, modorrento, aquele jogo que a gente muda de canal, né, ou acaba criticando muito mais as atuações das equipes do que necessariamente exaltando o jogo. Mas acabou sendo um resultado que para o Cruzeiro tem jogos a mais, né, em relação a Palmeiras e Flamengo. É claro que para o Cruzeiro, na briga pelo título, no confronto direto, vencer fora de casa seria importante. Não aconteceu. O Flamengo ainda tem uma gordura dentro do Campeonato Brasileiro, né? Porque é um time que, nesse momento, tem um jogo a menos, né, que o Cruzeiro, e tem, nesse momento, 4 pontos a mais. Então, não foi tão ruim pensando no Campeonato Brasileiro, mas vamos lembrar, Edu, que o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo e tem 3 pontos a menos, além do confronto direto. Ou seja, foi um empate que deixou o campeonato em aberto. Para o campeonato foi excelente, mas eu acho que para o Cruzeiro foi um pouquinho, talvez menos... vou nem saber a palavra aqui agora, mas eu acho que não é decepcionante. Fica entre decepcionante e aceitável, né? Porque o Cruzeiro ainda está na disputa pelo título e poderia ter conquistado um bom resultado fora de casa, que não um empate, né? Para tentar ainda alcançar o Flamengo com jogos a mais. Pois é, lembrando que o jogo atrasado do Flamengo é contra o Sport, né? E o Cruzeiro, nos 2 jogos com o Flamengo, conseguiu 4 pontos. Venceu em Belo Horizonte e empatou no Rio de Janeiro nesta noite. Vem muito bem o Cruzeiro quando o assunto é times do G6. Veja aí, 8 jogos, foram 6 vitórias e 2 empates, não perdeu nenhuma. Um aproveitamento espetacular de 83,3%. Foram 14 gols marcados, 5 sofridos. Quer dizer, esse time do Léo Jardim, extremamente bem armado, taticamente muito consistente, vai muito bem contra o pessoal que pontua mais. A turma lá de cima, Elton, como que você explica esse Cruzeiro forte, especialmente contra as equipes do G6? Então, voltando a essa questão, né, de falar um pouco sobre o que o Cruzeiro apresenta no campeonato, a gente sabe que é um time que mostra uma solidez defensiva
é um time que tem muitos jogadores, né, do meio para frente que podem decidir partidas. Tem o Caio Jorge, que vem muito bem no campeonato. Tem o Matheus Pereira, que é um cara que abastece muito bem. Falei do Wanderson e do Christian. Tem o Gabigol vindo do banco de reservas. É um time... Tem os laterais, né, que participam bem das jogadas ofensivas. Mas é um time que consegue se defender muito bem, Edu. Por isso, acho que se a gente for pegar os números, principalmente os números defensivos do Cruzeiro, até sofrem em alguns momentos, né, com os ataques adversários, mas é um time que consegue se defender muito bem. O Leonardo Jardim, ele parte desse princípio, né, de ter uma equipe que saia com a baliza zero, né, como dizem os portugueses, e que tente ser efetivo, né, no ataque. É um time que muitas vezes cria menos do que os adversários, mas consegue vencer jogos. Olha o campeonato do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem 51 pontos, o Cruzeiro tá ali na disputa pelo título brasileiro justamente porque também vence jogos, obviamente. Mas é um time que eu classifico como um time defensivamente sólido, Edu. E num campeonato de pontos corridos, onde a defesa acaba fazendo muita diferença, a gente tem visto na maioria dos campeonatos, né, de pontos corridos, os times com o melhor ataque, e às vezes a defesa não compensa, nem sempre o campeão tem a melhor defesa. O Cruzeiro parte pelo menos do princípio que se defender num campeonato de pontos corridos bem, já é meio caminho para conquistar vitórias. Não conquistou contra o Flamengo, mas tem conquistado pontos importantes, né, contra equipes que estão disputando ali o G6 do Campeonato Brasileiro. A gente viu mais uma defesa do Rossi, apesar de, como a gente viu, não foram tantos lances, tantos chutes a gol, mas os dois goleiros trabalharam, né? E às vezes não entra na estatística, por exemplo, aquela bola no começo do jogo, que o Arrascaeta entrando como um falso 9, poderia colocar para dentro no carrinho. Aquela bola é absolutamente sem direção do gol, mas é uma chance muito real, né, do Flamengo ali. O Gabigol era uma grande expectativa do reencontro com o ídolo rubro-negro no Maracanã, só entrou no final do jogo. E fica a pergunta, demorou para entrar? Ele atuou 10 minutos contando os acréscimos, teve 2 vezes aí ação com bola e ainda deu tempo de levar um cartão amarelo. Um pouquinho rumor, a torcida do Flamengo não tem coragem, eu acho, de vaiar o Gabigol. Elton, que avaliação dá para fazer do Gabigol? Lembrando que ele, no primeiro turno, ele marca um gol, cobrando pênalti, a bola volta e ele faz no rebote. Jogou pouco, né? E tem jogado pouco, né? Ele sabe que a disputa hoje é complicada, Edu, porque a formação do Cruzeiro não permite uma flexibilidade maior, porque o Leonardo Jardim, ele gosta do meio armador, gosta dos 2 pontas que participam da fase defensiva, e eu falei aqui da solidez defensiva do Cruzeiro, porque os 2 pontas participam muito bem dessa fase, e apenas com um atacante na frente. Esse atacante é o Caio Jorge, é o melhor jogador do time no campeonato. O Matheus Pereira é o cara que abastece o Caio Jorge, é o cara que combina muito bem com o atacante. Então o Gabigol, ele vai ter que disputar a posição com esses 2, porque como ponta ele não vai jogar. A não ser que ele se comprometa muito, mas muito com a marcação, como o Christian e o Wanderson fazem. Tanto que, né, o Wanderson não jogou, o Matheus Henrique joga. Então, os pontas precisam ajudar muito na marcação. Então, acho que os poucos minutos justificam por conta do desempenho desses jogadores de frente do Cruzeiro. Consequentemente, o Gabigol não está tendo espaço para poder jogar, para ter mais minutos. E hoje, Edu, como o Cruzeiro tem apenas até dezembro, né, o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conseguiu chegar às semifinais da Copa do Brasil, não tem nem aquela janela onde você pode poupar jogadores e aí o Gabigol, de repente, né, ser titular num jogo de Copa. Ele vai ter que disputar essa posição até dezembro no Campeonato Brasileiro. E aí, é claro, que ele já deu declarações, inclusive, né, sobre o futuro dele, que em dezembro ele vai conversar, de repente não está tão satisfeito com a reserva, mas não tem reclamado, que eu acho que isso é importante, tem sido profissional, porque os concorrentes não têm dado espaço. É isso. E muitas vezes é importantíssimo para o time, né? Como foi contra o Bahia, que ele fez um golaço, aliás, o gol da vitória contra o Tricolor. Vamos com mais protagonistas do jogo no Maracanã. 72 mil pessoas assistiram 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro. Zona mista para você. Eu acho que não dá pra falar bem que, que seria um jogo decisivo, porque acho que não ia decidir nada, ainda tem muito campeonato pela frente. Sim, um jogo muito importante, um jogo de confronto direto, acho que isso sim, mas que não decidiria o campeonato em nenhum momento, nem com uma derrota, nem com uma vitória, e muito menos com um empate. Então, acho que foi um jogo muito difícil, a gente esperava isso, é um adversário de muita qualidade, que
que vem brigando ali em cima desde o início do campeonato, então sabíamos que seria um jogo muito, muito complexo de se jogar. Acho que fizemos de tudo, mas o jogo é detalhe, não conseguimos fazer o gol, eles também criaram algumas oportunidades, acho que menos que a gente, e também não fizeram, e é um jogo de detalhes. Hoje ninguém teve a felicidade de marcar e sair vencedor, mas fica aí, como eu acabei de falar ali, é um jogo que não se pode perder, um confronto direto você não pode perder. Eu acho que não decide campeonato confronto direto, porque você tem o confronto contra as outras 18, 19 equipes, mas é um jogo que você não pode perder, porque o adversário não pode, como eu disse, é o famoso jogo de 6 pontos, então não pode deixar o adversário encostar e até ganhar um momento, vamos dizer assim, dentro do campeonato com uma vitória. E é um ponto aqui de se valorizar, por mais que a gente o tempo inteiro buscou a vitória, mas foi um grande jogo das duas equipes, né? Acho que foi um jogo que não teve gols, mas foi uma bela partida da trocação dos dois lados. Então a gente sai com o sentimento que a gente entregou o máximo aqui, o melhor. E agora domingo já é outra batalha e é para concretizar o que foi feito aqui hoje. A gente sempre entra em campo para vencer, seja em qualquer lugar, seja no Mineirão ou fora de casa. Determinado a conquistar os 3 pontos, claro, com todo respeito à equipe do Flamengo, que é uma grande equipe, mas a gente também está demonstrando que a nossa equipe tem qualidade. Então, como eu falei, foi um grande jogo, cara, das duas equipes. Foram chances para os dois lados e é um ponto de se valorizar sim, porque não é fácil, né, no Brasileirão se fazer 4 pontos contra o Flamengo, e a gente conseguiu, e agora é continuar nessa pegada, nessa confiança, e domingo é mais uma batalha. Será contra o Sport e o Flamengo encara o Bahia. O Flamengo segue líder, 55 pontos, o Palmeiras 52, o Cruzeiro 51. Do lado direito você vê o número de jogos, né? O Flamengo com 25, o Palmeiras com 1 a menos, o Cruzeiro com 1 a mais. Botafogo, 43 pontos, é o 4º colocado. Mirassol vem na cola com os mesmos 43 pontos. O Bahia é o 6º com 40. Depois vem o São Paulo, vai ser assunto daqui a pouquinho. Venceu o Fortaleza, 38. Fluminense, 35. Bragantino e Grêmio, 33 pontos. Na segunda página, com 31 está o Ceará. O Vasco está ao lado do Corinthians com 30. O Galo é vizinho do Internacional com 29. O Santos, 28. O Vitória venceu o Ceará, foi a 25. E deixa para trás o Juventude com 23, o Fortaleza com 21 e o Sport com 15 pontos ganhos. Polêmicas de arbitragem não faltam. E aí a gente, como ele fala, né? Chama o velho. Então vamos lá. Hora de chamar o nosso Carlos Eugênio Simon, árbitro de 3 Copas do Mundo. Arbitragem é o assunto agora. Boa noite, Edu, e a todos que nos acompanham. Hoje não tivemos grandes polêmicas. No Maracanã, um jogo entre Flamengo e Cruzeiro, 0-0. Quase no final do segundo tempo, o Willian foi expulso pelo 2º cartão amarelo, bem aplicado pelo árbitro, portanto o jogador foi bem expulso. E no Castelão, cartão vermelho bem aplicado com auxílio do VAR. Isso é jogo brusco grave. Rigoni vai com as travas da chuteira por cima da bola e acerta o tornozelo do adversário. O jogador de São Paulo foi bem expulso. Um abraço para vocês, boa noite. Valeu, Simon, boa noite, obrigado, amigo. Comparado com a quarta-feira, a quinta foi tranquila no quesito arbitragem. Sejam bem-vindos, fãs de esportes. Chegamos, hein? A bola está aqui com o Sport Center. Sim, essa é a bola da Copa do Mundo. Vocês estão vendo aqui, ó, a bola Trionda. Afinal de contas, é uma homenagem aos 3 países que receberão a Copa do Mundo: Estados Unidos, Canadá e também México. E ontem, em homenagem à Ola, que surgiu na Copa do Mundo de 1986. A bola é com você. Está com você, Jailson. Bom dia. Bom dia, bonito, hein? Tudo bem. Já escolheu seu vencedor da semana, seu perdedor da semana? Já escolhi os dois. Escolhi rapidamente, ó. Fui ali, falei com o nosso editor-chefe. Bom dia, fã de esporte. Bom dia, Maripê. É brincadeira o que a gente está vendo aqui nesse estúdio, que vocês não conseguem ver. Mas é uma falta de respeito isso aqui. Mas tudo bem. Fala, Maripê. Bom dia. A gente vai falar muito de Cruzeiro e Flamengo, é óbvio. Tudo bem, já. Bom dia, fã de esportes. Eu gosto, porque sexta-feira é o dia que a gente mostra a nossa personalidade. Isso. Cada um aqui escolhe seus próprios vencedores e perdedores. A gente vai mostrar isso hoje. Perdedor da semana, o cachaceiro paulista. O quê? Cachaceiro paulista, não pode beber. Vencedor da semana, Dudu Camargo.
Fazendo. De novo? Vamos lá, hein? Os melhores momentos da vitória. Da vitória de ninguém, né? Do empate, então, entre Flamengo, 72 mil torcedores. A vitória do Maracanã, é isso. Vitória do Maracanã. É isso. 72.500 torcedores, o maior público do campeonato, Mário. Pra ver um primeiro tempo... Vai ser difícil bater. Vai ser difícil bater, de fato. Primeiro tempo bem mais ou menos, né? Não foi tão legal assim. Felipe Luiz entrou sem um centroavante mesmo ali, de ofício. Ele explicou depois para tentar aproveitar a linha mais alta do Cruzeiro, que é a do campeonato. Teve Rossi, teve Cássio, mas teve mais no segundo tempo. O segundo tempo foi um pouquinho melhor. Aí ficou pedido, né, de mão, tá, mas não foi nada, né? Mas agora já tá assim também, tá chato pra caramba, pô. Qualquer bola na área, tá os caras reclamando. Qualquer bola na área, tem um chute, bate em qualquer parte do corpo, já tá todo mundo levantando a mão, pedindo braço, já mão, tirou meu humor toque. Já nessa sexta. Isso daí, por exemplo, isso daí foi nítido que bateu no Matheus Henrique antes, e mesmo assim... Foi o último lance, uma né, do primeiro chatice ali pedindo pênalti também, tá chato pra caramba, né? E no segundo tempo os goleiros trabalharam, Jailson. De novo, né, o Cássio e o Rossi, assim, o Rossi precisava de uma partida dessa forma de segurança, além dos pênaltis, né, mas com a bola rolando. E o Cruzeiro, cara, o Matheus Pereira joga demais, cara. Nossa, tem que falar isso. O Matheus Pereira ontem, porque ele jogou mais adiantado, o Cruzeiro com os 4 volantes, Matheus Pereira ali um pouco mais próximo do Caio Jorge. É impressionante como com 2, 3 toques na bola ele conseguia clarear todas as jogadas possíveis pro Cruzeiro. É a defesa do jogo, né? A do Cássio, né? Aí, ó, um toque na bola. Vamos ouvir, então, destaques da partida lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente ouve os destaques, porque, claro, são mais lances, então, envolvendo aí essas duas equipes. A gente vai ver mais defesas dos goleiros e eu vi os cruzeirenses lá no Maracanã comemorando a vitória, né? Opa! O empate, comemoraram como se fosse uma vitória. 4 pontos de 6 contra o Flamengo no campeonato? Por esse lado, teve a ida, teve a Mari. volta, com certeza. Casa cheia do Flamengo, né? E aí a muito importante. Exatamente, que também não mudou muita coisa, né? Já numa reta final. Indiscutível, né? Indiscutível. Segundo cartão amarelo, pra fora. Ele achou que o Bruno Henrique fosse dominar com a perna direita, o Bruno Henrique deu o gato, dominou com a esquerda. Olha lá. E foi expulsão indiscutível. Aí o Gabriel, né? Mas aí já era 40 a mais, né? Minutos. Ainda tomou amarelo. Aí. Conseguiu tomar amarelo. Mas pilhadão, né? O Gabigol ali inflamando, tentando inflamar a torcida do Cruzeiro. Normal. Depois saiu ali com o filho do Felipe Luiz, é isso, né? É um ídolo da nação. A gente ouve, então, os destaques do Cruzeiro e também do Flamengo. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até. Então, é claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Um jogo muito igual. Um jogo em que as duas equipas quiseram propor o jogo. E as duas equipas tinham como objetivo jogar bem e também conquistar os pontos em disputa. Não é por acaso que existe 2 chances de gol para cada lado, os remates até muito parecidos, o número de remates muito parecidos. Foi como eu já disse, um jogo muito igual. Jogo morno no Maracanã, os números... mas eu não achei morno. Não. Primeiro tempo, mais ou menos, mas foi disputado. Altamente tático. Pode ser. 61% de posse de bola do Flamengo, finalizações aí um número até equilibrado, o Cruzeiro finalizou melhor. Gols esperados, aí o Flamengo com uma vantagem ali nesse quesito, e ainda as grandes chances e ações na área rival. Aí o Flamengo teve sim um número bem superior. Direto então com o Cícero Melo, como é que os rubro-negros repercutiram esse empate? Esperavam mais do Flamengo ou esse ponto que mantém o Cruzeiro distante foi suficiente para a nação, hein, Cícero? Bom dia para você, Bruno, para Mari Pereira, para o Jailson e para o Fã de Esportes, especialmente o torcedor rubro-negro. É claro que a torcida do Flamengo queria mais uma vitória, mas não foi possível. Eu não acho que o jogo foi intensidade, como a gente vê poucos jogos no futebol brasileiro, com os dois times com tanta intensidade, com tantas disputas físicas, né? E pouco espaço. A ressaltar que a torcida do Flamengo é que fez mais bonito ainda, né? Bateu o recorde de tudo ontem no Maracanã. 72.565 torcedores presentes.
quebrou o recorde de público do Campeonato Brasileiro e do novo Maracanã, reinaugurado em 2013 para a Copa de 2014. E é o recorde da temporada no país também. Superou a Flamengo Estudiantes de La Plata, quartas de final da Libertadores, 71.977 torcedores. Flamengo, mesmo com empate, continua líder do campeonato, 55 pontos ganhos e tem 3 pontos a mais do que o Palmeiras, que é o vice-líder, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos. O Cruzeiro foi o único time que até agora tirou mais pontos do Flamengo, tirou 4 pontos do Flamengo, com uma vitória por 2-1 lá no Mineirão, no primeiro turno, e esse empate de ontem no Maracanã. Foi também o reencontro do Gabigol com a torcida rubro-negra no Maracanã. Ele deixou o clube no final de 2024 e entrou só aos 42 minutos do segundo tempo no lugar do Caio Jorge e ainda recebeu um cartão amarelo. Flamengo e Palmeiras, que pode decidir aí o Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser na 29ª rodada, dia 19 de outubro, no Maracanã, um domingo. E daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais de Flamengo e os problemas que o Flamengo tem para o próximo jogo, que será contra o Bahia, lá em Salvador. Voltamos aos estúdios. E a gente vai ver, viu, Cícero, os jogos também dessas equipes, dessas 3 equipes até essas próximas rodadas, quando o Cruzeiro enfrenta ainda o Palmeiras também, depois de ter enfrentado, não é, Nath? O Flamengo ainda tem, em breve, um jogo contra o Palmeiras, mas são 4 pontos de 6 somados contra o Rubro Negro, não é isso, Mari? Isso o cruzeirense pode comemorar, Nath. Pois é, isso o cruzeirense pode e está comemorando bastante, né, Bruno? Porque uma das coisas que é falado aqui é que o Cruzeiro não perde pontos para adversários diretos. O Cruzeiro não perdeu perdeu os 3 pontos, não perdeu para os times do G4, explicando melhor. E esse empate foi visto como muito favorável pelo Cruzeiro. Depois do jogo, o Leonardo Jardim, ele até comentou ali que é para se comemorar sim, mas que esse empate ele não vale de nada se o Cruzeiro não vencer o próximo jogo, que é o jogo contra o Sport, que é um time que está mais lá embaixo da tabela, não é adversário direto. No fim desse jogo, teve uma coisa que chamou a atenção, que foi uma postagem do Arroio. Todo mundo esperava que ele fosse entrar no jogo, porque o Cruzeiro não tinha o Wanderson. Quem entrou ali foi o Matheus Henrique, ele chegou até a aquecer, só que com a expulsão do William. Os planos do Leonardo Jardim, eles mudaram. E no fim do jogo, o Arroio fez uma postagem nas redes sociais, postou uma foto em preto e branco. Fotos em preto e branco já irritam bastante a torcida do Cruzeiro por toda a rivalidade com o Atlético, com uns emojis de dúvida, só com ele aquecendo. Isso soou como uma crítica à escolha do Leonardo Jardim de não colocar o jogador em campo, mas isso foi rapidamente apagado. A torcida do Cruzeiro chegou a comentar nas redes sociais, fazer algumas críticas até a postura do jogador. Isso foi rapidamente apagado, ele postou uma foto em azul e branco, normal, e parece que ficou tudo resolvido por ali, mas chama a atenção a insatisfação do jogador. Apesar disso, o clima no Cruzeiro é de alegria, comemoraram a vitória. Cássio chegou até a falar que precisam aprender a respeitar o Cruzeiro, mas o discurso segue o mesmo. O foco é a Libertadores. Cruzeiro até aqui, pelo menos no discurso, não briga pelo título, Bruno. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que infelizmente acabou não conseguindo, né, a vitória no Maracanã. Jogou contra um time muito difícil, né, um time muito forte, que é esse time do Cruzeiro. Flamengo que empatou em 0-0 e agora, né, já começa a ver o Palmeiras ali no retrovisor. Abre o olho, Mengão, abre o olho. O Flamengo continua na liderança do Brasileiro ainda e lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos para o time do Cruzeiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!